para implementar aplicações web na plataforma Node.js. Frequentemente podem ser utilizados frameworks com o objetivo de facilitar o processo de desenvolvimento de aplicações web que façam a geração de conteúdo dinâmico. Nessa disciplina, nós vamos estar estudando o framework Express de desenvolvimento de aplicações web nesse contexto. O Express ele implementa múltiplas funcionalidades que têm como objetivo facilitar e aumentar a eficiência no processo de desenvolvimento dessas aplicações web. Entre as diferentes funcionalidades que o framework disponibiliza, nós vamos dar uma ênfase maior às funcionalidades de roteamento, tratamento de parâmetros e uso de cookies, sessions e do token JWT. Uma das primeiras funcionalidades que caracterizam o uso do Framework Express é a sua capacidade de roteamento. O roteamento é uma funcionalidade de aplicações web do lado do servidor que tem como objetivo identificar que, dada uma requisição HTTP, dado o direcionamento, os parâmetros e os atributos de uma requisição HTTP direcionada ao nosso servidor, nós temos que identificar qual função, qual código da nossa aplicação deve responder a ela. Nesse exemplo, eu trago para vocês uma tabela de roteamento que identifica diferentes tipos de requisições HTTP que podem atingir a nossa aplicação. E a ideia dessa funcionalidade de roteamento é identificar qual função JavaScript da nossa aplicação deve ser utilizada para responder a essas requisições. Dentro do Framework Express, inicialmente nós temos que fazer a definição de uma aplicação Express utilizando a chamada global do framework. Com esse objeto do tipo aplicação, nós podemos fazer chamadas a métodos que identificam esses mapeamentos de requisições HTTP, tipos de requisições HTTP que podem atingir a nossa aplicação e quais funções que devem responder a ela. Nesse cenário especificamente, nós fazemos a definição de duas regras de roteamento. A primeira sendo o app.get, passando o parâmetro /a, que identifica que requisições do tipo get e direcionadas ao contexto /a devem ser respondidas pela função que identifica a página 1, A. E da mesma forma, nós definimos uma outra regra de roteamento, que requisições do tipo get que sejam direcionadas ao contexto /b devem ser respondidas por uma função JavaScript que gera a página B. Nesse cenário, é importante observar que a chamada do método .get do objeto do tipo aplicação, ela está associada ao método HTTP sendo utilizado na requisição HTTP que deve ser utilizada como base para responder dentro da nossa aplicação Express. O primeiro parâmetro desse método, ele identifica o caminho da requisição para onde está sendo direcionada. E por fim, o último parâmetro, ele identifica uma função de callback, que é a função JavaScript que deve ser utilizada para responder a requisições desse tipo. Uma outra funcionalidade do Express é a funcionalidade de captar, de receber parâmetros enviados nas requisições HTTP. Especificamente nesse cenário, eu ilustro para vocês um exemplo de um tipo de requisição HTTP que pode chegar no servidor. E o ponto é que essa requisição HTTP ela está enviando um parâmetro de nome mensagem com um determinado valor. E o Framework Express ele implementa dentro das funções de callback das regras de roteamento o objeto request, que é o primeiro objeto do parâmetro da função de callback. Esse objeto ele encapsula atributos associados à requisição HTTP. E uma das funcionalidades que ele implementa é a funcionalidade de capturar esses parâmetros enviados na requisição HTTP. Nesse exemplo,
o parâmetro mensagem ele é capturado por meio de uma chamada dentro da função de callback, de requisição.query.mensagem, sendo que mensagem identifica o nome do parâmetro sendo enviado. E o objeto query, o atributo query, ele faz referência à forma de passagem desse parâmetro, por meio do formato query string. Nesse caso, especificamente, ao receber o parâmetro, esse parâmetro ele seria imprimido no console de execução da nossa aplicação Express. Da mesma forma que existem mecanismos que permitem receber parâmetros do tipo GET, nós também podemos implementar mecanismos para capturar parâmetros do tipo POST. Quando a gente considera uma mensagem do tipo POST, uma requisição HTTP do tipo POST, os parâmetros normalmente são enviados no corpo da requisição HTTP, diferentemente dos parâmetros enviados em uma requisição do tipo GET. Para capturar esses parâmetros, dentro da aplicação Express, nós precisamos utilizar utilizando o objeto requisição. Nós utilizamos o parâmetro body, que representa o corpo da requisição HTTP, e a partir dali nós podemos capturar o parâmetro mensagem enviado nesse exemplo de requisição do tipo POST. E dessa forma, esse nosso código, da mesma forma como o anterior, ele simplesmente imprimiria no console a mensagem, o parâmetro, o valor do parâmetro enviado na requisição do tipo POST. Quando nós implementamos aplicações utilizando o Framework Express, frequentemente nós vamos utilizar uma arquitetura de múltiplas camadas, sendo que a primeira camada do back-end ela representa a nossa aplicação implementada em Express, que vai ser executada no servidor de uma aplicação web. E frequentemente essas aplicações elas também vão fazer uso de uma terceira camada, que é a camada do banco de dados. E, dessa forma, as nossas aplicações Express, de forma simplificada, numa visão superficial, podem ser compreendidas como uma aplicação com regras de roteamento, que, dada uma requisição HTTP chegando no servidor, vão receber os parâmetros e vão utilizar esses parâmetros para executar funções que fazem conexão, que fazem consultas a um servidor de banco de dados. E dadas as respostas recebidas por esse servidor de banco de dados, nós vamos utilizar essas informações para gerar dados que vão ser enviados ao cliente, ao navegador web, utilizando diferentes formatos. Especificamente nessa disciplina, nós vamos estar focando em servidores web que geram respostas do tipo JSON, que vão ser comunicadas ao navegador web, utilizando o JavaScript também do lado cliente da aplicação. Para exemplificar, considerem a primeira rota sendo ilustrada no nosso slide. Nós temos a definição de um roteador Express e nós definimos que quando chegar uma requisição do tipo GET direcionada ao contexto barra, deve ser executada a função de callback definida. Observem que essa função de callback ela recebe os parâmetros name e age enviados na requisição do tipo GET e utiliza esses parâmetros para fazer uma consulta ao banco de dados com o objeto user. É importante observar nesse exemplo especificamente que esse objeto user ele faz referência a um objeto do tipo mongoose, uma outra API que pode ser utilizada juntamente às nossas aplicações Express para fazer a conexão com o banco de dados, utilizando um modelo de classes definida para armazenar os documentos dentro de um banco de dados Mongo. É importante observar que nesse cenário eu estou utilizando um banco NoSQL, o MongoDB. No entanto, esse exemplo ele se estende para a utilização de outros tipos de banco de dados, como banco de dados relacionais ou outros tipos de bancos de dados NoSQL. Da mesma forma, nós podemos ter rotas dentro da nossa aplicação
que recebem requisições do tipo POST, direcionadas ao nosso servidor, e utilizar os parâmetros enviados na requisição POST para executar diferentes ações no banco de dados. Nesse cenário especificamente, nós estamos utilizando uma função, os parâmetros recebidos pelo nosso roteador Express, para fazer uma inserção no banco de dados de um novo documento, considerando novamente o uso da API do Mongoose para fazer a conexão com o banco de dados e o armazenamento das informações. Uma outra tarefa recorrente em aplicações web do lado do servidor envolve a validação dos parâmetros sendo enviados. Nesse exemplo especificamente, eu estou utilizando a biblioteca, na verdade um middleware do Express, que é o Express Validator. Esse middleware, ele na verdade tem como objetivo facilitar a implementação de regras de validação de parâmetros sendo enviados nas requisições HTTP. Nesse primeiro exemplo, nós implementamos uma regra de validação que vai fazer uma verificação no parâmetro name sendo enviado com uma query string, com o parâmetro de uma requisição GET. E ele faz a verificação se o tamanho mínimo desse parâmetro é do tipo 3. Em seguida, nós implementamos regras que fazem a verificação de potenciais erros de validação nesses parâmetros. E se houverem erros, nós podemos enviar uma mensagem para o navegador web identificando quais erros ocorreram, identificando um status de resposta relacionado e assim por diante. No nosso segundo exemplo, nós temos uma regra de roteamento que faz o mesmo mecanismo de regras de validação, utilizando o middleware Express Validator. No entanto, dessa vez, nós fazemos a validação de parâmetros enviados no corpo da requisição HTTP, considerando que trata-se de uma requisição do tipo POST, e fazendo uma verificação nos parâmetros name e age, verificando se o parâmetro name ele tem tamanho mínimo de 3, novamente, e fazendo uma verificação se o parâmetro age é um parâmetro do tipo inteiro, e se ele não for, ele também faz uma conversão desse parâmetro para o valor inteiro. E depois ele executa as mesmas rotinas para verificar se existem regras de validação e enviar mensagens associadas a essas regras.